pessoal, vou estar resolvendo com vocês aqui as questões das últimas atividades aí de cálculo de velocidade média e aceleração. Então vamos lá, ó. Na questão número 1 fala o seguinte: qual a velocidade de um carro que se desloca a 300 metros em 20 segundos? Ele quer saber essa velocidade em metros por segundo. Então acompanha comigo aqui a resolução. Então, na questão número 1, ele dá a seguinte informação, que o ΔS, que é o deslocamento, vale 300 metros, o ΔT, que é o tempo, vale 20 segundos, e ele quer saber a velocidade, né? Então, como é que a gente faz para calcular a velocidade média? Basta dividir o ΔS pelo ΔT. Dividindo, então, 300 por 20, a gente chega aí na resposta de 15 metros por segundo. Então, como a gente viu ali, o resultado dá 15 metros por segundo. Na número 2, ele fala o seguinte: qual a velocidade do carro da questão anterior em quilômetros por hora? Então, como é que a gente faz para transformar para quilômetros por hora mesmo? Acompanha aqui, ó. Na questão número 2, ele fornece a seguinte informação, né? A velocidade é 15 metros por segundo e ele quer que transforma isso para quilômetros por hora. Como é que a gente faz de transformar aí metros por segundo para quilômetros por hora? Nós vimos isso nas aulas de velocidade, né? Então, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, a gente multiplica o valor que está em metro por segundo por 3,6 para transformar para quilômetros por hora. Se fosse ao contrário, a gente faria a divisão. Então, é só fazer aqui, ó, 15 vezes 3,6. Vai dar 54 km por hora. Portanto, aí a resposta, 54 km por hora. No número 3, ele fala o seguinte: qual tempo um ciclista demora para percorrer 500 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo? Que seria quanto tempo, né? Quanto tempo o ciclista demora para percorrer 500 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo? Então acompanha comigo aqui a resolução. Questão 3. A questão 3 fala o seguinte: olha, ele quer saber o valor do tempo, né, e ele te dá o deslocamento, que é 500 metros. Então, o deslocamento seria o ΔS. E ele te dá a velocidade, que é 10 metros por segundo. Então, como é que a gente faz para encontrar o valor de tempo, né, que é o ΔT? Então, vamos utilizar aqui, novamente, a equação da velocidade. A velocidade é o ΔS dividido pelo ΔT. Então, ó, a gente vai trocar aqui. Observe que agora ele te deu a velocidade e ele quer saber o tempo. Então, o valor do V vai ter número. No caso ali vai ser o 10. E o valor do ΔT é o que está faltando. Então, ele vai ficar sem número. A gente vai colocar assim, ó, o V vale 10, o ΔS vale 500 e o ΔT continua ele mesmo. Ou se você quiser substituir ele por x também, para ficar igual às equações da matemática, pode colocar também, vai dar a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer aqui? Para encontrar o valor de ΔT, a gente precisa deixar ele sozinho. A gente precisa isolar ele. Então como é que a gente vai fazer? Primeiro passo aqui, ele está dividindo, né? Então a gente precisa passar ele para o outro lado, multiplicando, para ele ficar na parte de cima, né, no caso aqui da fração. Então vamos passar ele multiplicando o 10. Vai ficar assim, ó, 10 vezes ΔT e o 500 fica sozinho lá do outro lado. Agora, para deixar ele sozinho, a gente vai passar o 10 para o outro lado, né? Como que ele vai passar para o outro lado? Ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, o ΔT agora vai ficar sozinho e o 500 vai ficar sendo dividido pelo 10. Muito cuidado aqui, às vezes o pessoal inverte aqui essa fração. O 500 ele já estava do outro lado, então o 10 ele vai dividir o 500. Né? Cuidado para você não fazer o contrário, colocar 10 dividido por 500. Tá? Então o 500 ele já estava lá, o 10 ele vai ser ali o fator que vai dividir o 500. Então 500 dividido por 10 dá 50 segundos. Então, resposta 50 segundos. A número 4 fala o seguinte, ó. Um aluno pede ao professor para ir ao banheiro, que fica a 20 metros da sala de aula. Ao ser autorizado pelo professor, ele vai com uma velocidade de 1,2 metros por segundo e demora 30 segundos do banheiro. Considerando isso, quanto tempo o aluno leva para ir e voltar ao banheiro? Aqui é aluno, tá? Não tinha esse S aqui não. Então, quanto tempo o aluno demora para ir e voltar ao banheiro, incluindo, é claro, aí o tempo que ele ficou no banheiro de 30 segundos. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz esse cálculo aqui. Então, na questão 4, ele fala o seguinte, ó, que o aluno ele foi ao banheiro e depois ele voltou. Então, qual que foi o deslocamento que ele teve? A distância do banheiro até a sala de aula, ele fala ali que é 20 metros, certo? Só que muito cuidado,
o aluno ele teve que ir e voltar ao banheiro. Então, o deslocamento total que ele teve foi 20 metros para ir e 20 metros para voltar, né? Desprezando talvez algum deslocamento que ele tenha tido lá dentro do banheiro, que o exercício não fala. Então, a gente está considerando apenas a informação que ele deu. Então, 20 mais 20 dá 40. Esse é o valor de ΔS que eu vou utilizar na minha conta, né? Porque é o deslocamento total que ele teve, 20 para ir e 20 para voltar. A velocidade que ele foi de 1,2 metros por segundo, 1,2 metros por segundo, essa foi a velocidade. E ele deu a informação que ele gastou 30 segundos lá no banheiro, ou seja, fazendo as necessidades dele, fora o tempo que ele demorou para se deslocar, de ida e volta, que esse é o que a gente precisa encontrar no momento, que é o ΔT. Então, esse ΔT aqui é o valor do tempo em deslocamento, para ir e para voltar. E depois a gente vai ter que acrescentar nesse tempo total aí o valor do tempo que ele gastou no banheiro. Então, olha só, essas são as informações. Então, o primeiro passo aqui é encontrar esse ΔT. Como é que a gente faz, então? Novamente, a equação da velocidade. Velocidade é o ΔS pelo ΔT. Então, vamos lá. A velocidade aqui ó, vai ser 1,2 e o ΔS vai ser 40. E o ΔT, novamente, igual ao exercício anterior, a gente não tem o ΔT. Então, vou fazer o mesmo procedimento da questão 3. Olha só. Vou passar o ΔT aqui, ó, multiplicando. Então, vai ficar 1,2 vezes ΔT. E o 40 fica sozinho. Depois, eu passo 1,2, que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vai ficar o seguinte, o ΔT fica sozinho e o 40 vai ser dividido pelo 1,2. Então, 40 dividido por 1,2 vai dar aproximadamente 33,3 segundos, né? Dá uma dízima. A gente vai aproximar ele para 33,3. Agora é onde você tem que acrescentar o tempo que ele demorou no banheiro, porque isso aqui é o tempo que ele demorou apenas em deslocamento. Esse 33 é o tempo ele andando até o banheiro e o tempo andando até a sala de aula de volta. Mas como ele ficou ainda mais 30 segundos lá, o tempo total para ele ir e voltar, né? Ou seja, o tempo entre o professor ver ele saindo e ver ele chegando na sala de aula, a gente precisa acrescentar então o tempo que ele ficou no banheiro, que é de 30 segundos, que o exercício informa ali. Então, somando aqui 33,3 mais 30, a gente tem 63,3 segundos, esse seria o tempo total, a resposta. Portanto, então, resposta 63,3 segundos. A número 5 fala o seguinte, ó, o motor de um avião provocou uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado em 10 segundos. Qual foi a variação de velocidade do avião? Então, essa aqui é uma questão sobre aceleração. Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó, como é que a gente calcula a variação de velocidade desse avião. Questão número 5, então, só para encerrar, ele fornece aqui a aceleração do motor do avião, que é de 3 metros por segundo ao quadrado. Lembrando aí, né, toda vez que você vê o metro por segundo ao quadrado, a unidade de tempo ao quadrado ali, está indicando a aceleração. O tempo que esse motor fica com essa aceleração é de 10 segundos e ele quer saber então qual que foi a variação de velocidade. Lembra, a variação de velocidade é o ΔV. Então, qual que foi o ΔV desse avião? Então, que equação que a gente vai utilizar aqui? Como ele fala de aceleração e variação de velocidade, a gente vai utilizar a equação para o cálculo da aceleração média, que nós vimos lá nas aulas anteriores, né? A aceleração é a variação de velocidade, que é o ΔV, dividido pelo ΔT, que é o tempo. Então vamos lá, vamos substituir aqui os valores. Ele já me deu o valor da aceleração, que é 3. Então no lugar do A ali na equação eu vou colocar o 3. E dessa vez ele não deu o valor do ΔV, esse que ele quer saber, né? O ΔV. Então o ΔV vai ficar sem número. E o ΔT eu vou colocar o 10. Então ali ó, vai ficar 3 igual a ΔV dividido por 10. Como que eu faço aqui agora? Para deixar o ΔV sozinho, o que eu faço com esse 10? Ele está dividindo, então eu vou passar para lá multiplicando. Vai ficar 3 vezes o 10. O ΔV já ficou sozinho do outro lado. Então o que eu vou fazer aqui? Apenas multiplicar. 3 vezes 10 vai dar 30 metros por segundo. Então lembrando que isso aqui foi a variação de velocidade que o avião teve. Então pode ser que ele estava parado e aumentou a velocidade em 30 metros por segundo, ou pode ser que ele já tinha uma outra velocidade qualquer e sofreu essa variação e atingiu alguma outra velocidade final. Mas então essa foi a mudança de velocidade que o avião teve em 10 segundos. Portanto, então a resposta 30 metros por segundo.